Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas por dentro exista um cansaço que tem se acumulado em silêncio. Você segue com suas responsabilidades, responde às pessoas, mantém a rotina em movimento. Mas no fundo do coração existe uma sensação de desgaste que nem sempre encontra palavras. Se neste momento o seu coração está inquieto, guarde algo muito importante dentro de você. Deus vê você agora. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada luta que você não compartilha e cada pensamento que você ainda não conseguiu organizar. E esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela faz parte de um cuidado que Deus está tendo com a sua vida neste exato momento. E sem perceber, uma pergunta pode surgir dentro de você com sinceridade. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Essa pergunta não revela fraqueza, ela revela profundidade espiritual. E logo após essa pergunta, vale lembrar uma frase marcante de C.S. Lewis. Deus não mede a fé pelo que sentimos, mas pela disposição de continuar confiando quando não sentimos nada. Essa verdade abre um caminho importante para entender o que está acontecendo dentro de você agora. E talvez seja exatamente aqui que começa uma mudança silenciosa. Porque existem momentos em que Deus não está apenas respondendo aquilo que você pede. Ele está sustentando você enquanto você aprende a continuar. Continue refletindo, porque isso revela algo essencial. Existe um ponto na caminhada em que o maior desafio não é começar, mas permanecer. Há um tipo de cansaço que surge quando você já tentou várias vezes. Quando você já orou, já acreditou, já deu passos de fé, mas ainda assim algumas coisas continuam no mesmo lugar. É nesse ponto que pensamentos de desistência começam a aparecer. Não de forma repentina, mas aos poucos. Um pensamento aqui, uma dúvida ali, uma sensação de que talvez não valha mais a pena continuar insistindo. E continue comigo, porque esse momento precisa ser compreendido com cuidado. Quando a vontade de desistir aparece, ela nem sempre vem com palavras claras. Às vezes, ela se apresenta como desânimo, como perda de entusiasmo, como uma vontade de parar sem saber exatamente o motivo. E é nesse lugar que muitos interpretam o silêncio de Deus como um abandono. Mas a verdade é mais profunda do que isso. O silêncio de Deus não significa que ele se afastou. Muitas vezes, significa que ele está fortalecendo você de uma forma que ainda não é visível. E para entender isso com mais profundidade, existe uma história no Novo Testamento que revela exatamente esse processo. Uma história que mostra como Deus chama alguém a continuar, mesmo quando tudo dentro dele queria parar. Essa história está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses homens haviam seguido Jesus, haviam acreditado nele, haviam colocado suas expectativas naquela caminhada. Mas algo aconteceu que mudou tudo. Jesus foi crucificado. E com isso, tudo aquilo que eles esperavam parecia ter acabado. Agora imagine o que estava acontecendo dentro do coração daqueles discípulos. Confusão, tristeza, frustração e uma sensação profunda de que tudo havia terminado. Eles estavam caminhando para longe de Jerusalém. Isso não era apenas um deslocamento físico, era um afastamento emocional. Era como se estivessem deixando para trás aquilo que não fazia mais sentido. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Quando algo em que você acreditava não acontece como esperado. Quando uma esperança parece se quebrar. Quando a vontade de continuar diminui. E é exatamente nesse ponto que algo importante começa a acontecer. Enquanto eles caminhavam, o texto diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Mas eles não o reconheceram. Esse detalhe é profundo. Jesus estava ali, presente, caminhando ao lado deles, mas eles não conseguiam perceber. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes Deus está presente na sua caminhada, mesmo quando você não sente? Quantas vezes Ele está agindo, mesmo quando você não percebe? Continue ouvindo com atenção,
porque isso muda a forma como você enxerga o silêncio. Jesus começa a conversar com eles, pergunta sobre o que estão falando, e eles respondem compartilhando toda a dor, toda a frustração, toda a confusão que estavam sentindo. Eles dizem que esperavam que ele fosse redimir Israel, mas agora tudo parecia perdido. Observe essa frase com cuidado. Nós esperávamos. Isso revela que a esperança dele estava no passado. Eles estavam olhando para trás, tentando entender o que deu errado. E enquanto falavam, Jesus começa a explicar as Escrituras. Ele começa a mostrar que aquilo que aconteceu fazia parte de um plano maior. Mas mesmo assim, eles ainda não o reconheciam. Isso revela algo profundo. Às vezes Deus já está trazendo direção, já está esclarecendo, já está trabalhando, mas o coração ainda está processando a dor. E continue refletindo, porque o ponto mais importante ainda está por vir. Quando chegam ao destino, eles convidam Jesus para entrar. E durante a refeição, quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Eles finalmente o reconhecem. Esse momento muda tudo, porque eles percebem que não estavam sozinhos. Percebem que Jesus esteve com eles o tempo todo. Percebem que o que parecia fim era, na verdade, parte de um processo. E aqui está uma das verdades mais profundas dessa história. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles dizem: "Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?" Essa frase revela que, mesmo sem perceber, algo já estava sendo transformado dentro deles. E isso se conecta diretamente com o que você pode estar vivendo agora. Quando você pensa em desistir, Deus te chama para continuar. Não necessariamente com respostas imediatas, mas com presença. Não necessariamente mudando tudo ao redor, mas fortalecendo você por dentro. Existe uma reflexão de A.W. Tozer que ajuda a entender isso. Às vezes, Deus permite que você chegue ao limite para mostrar que a força que você precisa não vem de você. Essa frase não fala de abandono, fala de dependência. Fala de um lugar onde você aprende a continuar não pela sua força, mas pela presença de Deus. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, um lugar onde suas próprias forças parecem insuficientes, mas é justamente aí que algo novo começa. Porque quando você continua, mesmo cansado, sua fé deixa de ser superficial e se torna profunda. E isso conduz a um novo tipo de esperança. Não uma esperança baseada apenas em resultados, mas uma esperança baseada na presença de Deus. Uma confiança que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Existe também uma frase de Corrie ten Boom que diz: "A maior prova de fé não é quando tudo dá certo, mas quando você escolhe confiar mesmo quando nada faz sentido." Essa verdade aponta para o que realmente sustenta a caminhada espiritual. Talvez hoje você esteja em um momento em que tudo parece incerto, mas isso não significa que Deus não está conduzindo. Significa que Ele está te ensinando a continuar. E isso nos leva a um ponto de descanso, porque continuar não significa carregar tudo sozinho. Significa caminhar sabendo que Deus está ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. E isso também faz parte de algo maior. A caminhada espiritual continua e cada passo de confiança abre espaço para novos entendimentos, novas experiências e uma fé ainda mais firme. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Continue caminhando com Deus, porque às vezes a próxima palavra que Ele prepara pode ser exatamente aquela que o seu coração precisava ouvir. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.